Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse dia maravilhoso de terça-feira, dia 9, aleluia, o qual são 10 horas e 20 minutos. Eu me encontro aqui neste monte com o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero pedir perdão aos irmãos, que nunca mais eu entrei, mas é porque a gente tem que ficar aguardando a resposta de Deus, porque o agir é de Deus, o trabalhar é de Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos, aleluia, eu estou esperando somente os acontecimentos qual está para acontecer, amém? Deus tem mostrado, nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, o qual vai acontecer. Então, é necessário que eu e você fique atento, aguardando, aleluia, porque quando Deus fala, Ele está falado, aleluia, amém, meu irmão, minha irmã, mas a palavra de Deus disse, não temas que eu estou contigo, não tema que eu estou com você. Então o Senhor está comigo, o Senhor está com você a todo momento, a toda hora, aleluia, glória a Deus. Então Ele quer que eu e você não tema, porque Ele está conosco. Então, eu passei aqui para fazer uma oração, aleluia, a favor da sua vida, da sua família, aleluia, glória a Deus. Eu demorei a entrar, passar uns dias, aleluia, mas tudo de trabalhar do Senhor. Se os irmãos quiserem que eu coloque o zap para pedir oração a favor daquela casa, eu posso colocar, amém? Se alguém pegou meu nome de telefone, pode ligar, aleluia, glória a Deus, por orar por a casa, aleluia, glória a Deus. Eu tinha um grupo, eram muitas pessoas, e o povo me pedia muita oração, aleluia, mas eu entrava muita baderna, e eu não gosto de baderna, não gosto do meu negócio é sério, eu ficava só bloqueando as pessoas, aleluia. A pessoa se é de ouvir, se quer orar, vai orar, se não quiser, não vai acusar teu irmão, porque às vezes não está preparado, capacitado, e quer acusar uns aos outros. A Bíblia não manda nós acusar ninguém. A Bíblia manda nós orar um pelo outro. A Bíblia manda nós ajudar uns aos outros. Então, se eu estou aqui porque eu estou ajudando meu irmão e minha irmã. Ajuda não é só em dinheiro, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ajuda é em oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração manda demônio ir embora. A oração manda a enfermidade embora. Aleluia. Glória a Deus, porque há poder na oração. Você veja que a Bíblia mesmo diz, aleluia, que Deus, Ele ouve a oração do justo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, o justo, ele passa por prova, irmão. Ele passa por cada aperreio, que não é de brincadeira, para ver se o inimigo luta com o justo, para ver se ele tenta parar. Aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele luta de todas as maneiras, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, para tentar nos parar. Mas só que ele não consegue parar. Aleluia. Porque a Bíblia Sagrada diz que pelo um caminho ele entra, mas por 7 sairá. Aleluia. É debaixo do poder de Deus, irmão. Mas só que nós sabemos que homem de Deus e mulher de Deus é provado. Aquele e aquela que é fiel ao Senhor é provado. Passa por prova, por tentação, por perturbação, para ver se o inimigo consegue. Mas ele só consegue fogo. Aleluia. Porque o meu segredo, o seu segredo,
é buscar a presença de Deus. E o resto, deixa Deus trabalhar. Amém? Às vezes você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, por dificuldade, mas lembre de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus não vai te entregar a bênção enquanto você não passar na prova. Porque ele não quer perder para o inimigo. Primeiro ele te prova. Veja que ele provou Jó. Aleluia. Glória a Deus. Provou como ele quis. Aleluia. Com família, com tudo. Será que nós suporta? Com bens, com tudo. Então nós passa por luta que não é de brincadeira, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque os justos, ele não está orando somente só pela sua família. O justo, ele está orando pelas famílias todas. Todas as nações, o justo está orando. Ele se encontra no monte orando. Aleluia. Por todas as nações. Por todas as criaturas. Aleluia. Para que um momento, uma hora venha se converter. Entregar a vida para Jesus. Porque o homem e a mulher que não entregou a vida para Jesus é como uma folha seca, para onde o vento sopra, para onde quer que vai. Não tem segurança. Mas a Bíblia diz que quando eu e você entregamos a vida para Cristo, estamos firmes na rocha. Pode vir tempestade, vendaval, pode vir o que quiser, fofoca, contenda, vem o que tiver, nós estamos firmes. Por que nós estamos firmes? Que rocha é essa? A palavra de Deus. Nós estamos firmes na palavra, nem no homem, nem na mulher. Nós temos que se afirmar na palavra. Por que Deus mostrou milhares de pessoas se perdendo? Sendo enganados nos últimos dias, que nós estamos nos últimos dias. Por falta da palavra. Aleluia. Conhece a palavra, mas não confere a palavra. Quando vai para o culto, vai lá o pregador, prega, que estrela que nem cigarro, que falta só papocar pelas costas. Aleluia. Porque cigarro, ela canta até papocar pelas costas. E às vezes está pregando e sai da palavra, irmão. Temos que pregar mais dentro da palavra, porque a palavra é de Deus e você conferindo. Para isso que é necessário que você tenha uma Bíblia. Para você ir conferindo se o pregador está pregando dentro da palavra. Por quê, pastor? Porque o anticristo nós estamos aguardando. Queira ou não, nós estamos aguardando o anticristo. E ele é conhecedor da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Há muitos anticristos já, viu? Aqueles que não pregam a verdade, eles estão trabalhando para o anticristo, irmão. Porque Jesus Cristo disse que sem a verdade ninguém verá a Deus. Sem a verdade ninguém entrará no reino de Deus. A Bíblia diz que só vai entrar os limpos, os puros. Puro como, irmão? Com a palavra. A palavra nos purifica. A palavra nos santifica. É a palavra do Senhor. Então nós estamos com a arma poderosa na nossa mão que se chama a Bíblia Sagrada. Aleluia. Então nós temos que meditar na Bíblia. Olhar se o pregador está pregando dentro da palavra. Porque muitos lêem um versículo e para aquele versículo e tira o culto todo. E a Bíblia diz que a fé entra pelo ouvir, mas ouvir a palavra. Então muitos serão enganados nos grandes dias. Se esperta. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou só aguardando ver o que está para acontecer. A qualquer momento ou qualquer hora, porque você sabe que esses camaradas que estão aí na frente, no comando, estão lutando para ver se conseguem colocar, aleluia, uma moeda para depois colocar o microchip, que é a marca da besta, para tirar o dinheirozinho. Por isso que só tem ladrão, você só vê ladrão aí, hein? É ladrão por todo lado, é ladrão roubando aposentado, é ladrão roubando banco, é ladrão por todo canto. Aquilo é uma gangue, irmão. Aquilo é uma máfia. Aleluia. Mas só que eles se atrapalharam. Porque a nação brasileira, quem não sabia, fique sabendo. Ela é o celeiro do mundo. Aleluia. Então se ela é o celeiro do mundo, ninguém pode com a nação brasileira. Pode fazer o que quiserem. Mas na hora certa, no momento certo, Deus vai agir, irmão. Não adianta. Aleluia. Porque aqui no Brasil nós estamos no celeiro do mundo. Estados Unidos é a águia. Lá vai ser atingido, vai. Não adianta eu estar aqui botando a rodeio. Mas Deus preparou o Trump. Preparou. Mas o segredo é vamos para dentro da Bíblia. É o que está escrito dentro da Bíblia, nas Escrituras. Amém? Então, Estados Unidos vai ser atingido sim.
e a AIGA fugirá para o Brasil. Por que é que Donald Trump está dando cobertura no Brasil? É porque ele conhece a palavra. Se ele não conhecesse, ele não estava dando cobertura não. É que ele sabe que estão prendendo os certos e soltando os errados. Ele sabe que ali é máfia do diabo. Ele sabe que ali é trama de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que o certo vai continuar sendo certo. Vocês estão entendendo? Aleluia. Não vai abrir. Morre, mas sendo certo para ir morar no céu. Não abre para os corruptos. Então os corruptos estão com o poder na mão, por enquanto. Aleluia. Então está deixando enrolando. Então a igreja temos que orar. Mas a qualquer momento vai voltar ao normal, hein? Vai, eu disse a você que o chicote ia estrelar. Aleluia, nas costas de muitos. Porque muitos dizem que só vai preso ladrão de galinha. Aleluia, não. Eles vão pegar esses grandão também. Vai chegar a hora. Aguarde somente. Agora é a hora, irmão. Às vezes vocês não veem eu entrando na live aqui, mas eu estou lá meia-noite em oração, 1h da manhã, 2h da manhã, depende do horário que Deus me acorde, eu estou em oração. É porque aqui está fazendo muito frio, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E a gente orando com a cara no pó, você sabe que dá alergia. Bota uma máscara, sim, mas dá alergia. Moda frieza do chão. Mas eu estou orando pela sua vida. Amém? Eu estou orando. O inimigo, ele sabe trabalhar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. A minha mulher, ela é encostada. Ela fez 5 meses que foi cortada. Aleluia. E aí, nos aperta. Eu sempre vendo algo meu para me manter. Aleluia. Mas eu estou botando para vender e não estou conseguindo. Eu não sou negócio para botar rodeio para ninguém. Irmão, eu só tenho o dinheiro da feira desta semana e estou aqui. Se fosse eu estava chorando por aí. Não. Tudo serei pela fé. Quando eu vim para Jesus, eu falei para o meu Jesus que eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por amor. Eu vendo tudo que tenho. Aleluia. Para ir fazer a obra de Deus. Eu não trabalho para ninguém, irmão. Eu só trabalho na obra e Deus só me leva para ponto pesado. Entendeu? A área que só é pessoas fracas, macumbeiro, maconheiro. Eu estava com ponto de pregação cá fora da rua, um pouquinho dentro da rua, na cidade, já quase no centro, que era na minha casa. E agora eu já levei para o beco, lá para o ponto mesmo onde está aqueles que Jesus precisa de libertar. Vocês estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Então, para vocês verem quanto é que um profeta sofre, irmão. Tem um momento de você passar nos escassez. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você pode perguntar, pastor, e aí vai dar o quê? Eu digo, eu não sei, irmão. Está nas mãos do Senhor. Eu tenho bem para vender, mas não estou vendendo. Eu tenho um carro de ir para a igreja. Se precisar de vender, eu vendo o carro. Eu tenho um carro de fazer a obra. Aleluia. Eu tenho casa de morar. Eu tenho uma mansão abandonada lá encostada, que Deus mandou encostar. E eu deixei lá, mas até agora não chegou o comprador. Mas a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Então oro por mim. Aleluia, para que Deus envie comprador. Eu estou orando para que Deus envie comprador. Agora que queira Satanás ou não, eu não paro, irmão. Se eu não puder, não tiver dinheiro para botar gasolina para vir para o monte, eu estou orando às madrugadas em casa. Aleluia. Mas o diabo não vai me barrar, não. O diabo não vai me empatar de eu orar por vocês. Não. Só se Jesus mandar parar, eu paro. Ou senão o celular pifar. Porque eu assim fazendo um live, ele já caiu dos pés de ave, que aqui está em cima de um pé de ave. Ele já está com 2 manchas, 2, 3, 4, 5 manchas. Qualquer hora ele pode travar. E pode me pegar eu numa hora que estou sem dinheiro. Né? Aí eu posso dar uma paradazinha por um tempo. Até eu comprar outro, conseguir comprar outro. Porque não adianta chegar aqui e bater no peito. Não, eu posso, eu sou. Não, irmão, você tem mansão? Tenho sim, mas não vendo. Eu botei para vender e até agora nada, irmão. E o tempo é de Deus. E aí agora, me conte. Hein? Só que Deus garante a minha e a sua vitória. Então estou contando isso aqui para aumentar a sua fé. Você pode estar passando também por dificuldade. Mas lembre de uma coisa. Em primeiro lugar, nós temos que buscar ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele.
que tudo Ele fará. Aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, filho de Deus? Povo de Deus, eu já vou orar para o meu irmão, para a minha irmã, mas eu continuo orando para os meus seguidores, viu? Às vezes eu demoro um pouquinho a entrar, mas eu estou orando. O que vale é a oração. Aleluia. Você tem que saber que tem alguém orando pela tua vida, pela tua família, mas só que você também tem que orar. Amém? Aqui eu pago o preço. Aqui eu pego retaliação, aqui enfrento o inimigo, aqui pega coisa que não é brincadeira. Aqui tem uns 30 dias que eu tenho aqui uma cabanazinha, 2. E tem um doido de cachaceiro. E quando eu vejo ele, que ele abre no mundo. Mas eu não abro de vinho. Ou ele abre ou eu pego ele. Entendeu? Ele vai ter que se converter em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Se fosse um covarde já não vinha. Porque tem noite que ele dorme ali debaixo daquela tenda minha. Estou levando com calma para ver se eu ganho ele para Jesus. Tá vendo? Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lembre de uma coisa. Jesus nunca esqueceu de você. Jesus te ama. Jesus te chama e Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se for da vontade de Deus, irmão, eu vou botar, aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pique. Se o irmão quiser devolver o dízimo, o irmão, para ajudar, devolve. E ao contrário, ó o dedinho. A Bíblia diz que nem por força, nem por violência. Mas se os irmãos sentirem de Deus de me ajudar, me ajuda. Ah, você está... Não, eu tenho condições, estou sem dinheiro, mas estou botando as coisas para vender e não estou conseguindo. Mas na hora que papai abrir as portas, que vender meus bens, irmão, é meus bens, para me manter, eu vendo. Meu pai sabe que eu não trabalho por dinheiro. Não, ali é para eu botar gasolina no carro, vendo meus bens para botar gasolina para eu ir para as igrejas. As igrejas onde eu prego, irmão, não há dízimo. Só tem uma irmã e uma senhora de idade que dá sempre um dízimo certo e outros meio dízimo. Você está entendendo? Faz empréstimo e aí você sabe que não dá nada. Só uma rodada de moto para um ministério, eu estava fazendo as contas, só de moto sem carro, R$400. E aí, se você não tiver nada, como é que você vai? Amém? É duro, irmão. Mas é bom. A gente fala que é duro, aleluia, quando você se vê sem dinheiro e não aperta. Mas o segredo é que o meu nome está escrito no livro da vida. Por isso que você me vê, eu alegre direto aqui. Dinheiro não salva. Bem não salva. Amém? Aleluia. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Então eu estou aí com Ele. Aleluia, seja feita a vontade dEle. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado e maravilhoso, meu Deus, todo-poderoso, Senhor Jesus Cristo amado e maravilhoso, eu oro, Senhor, Pai, te apresentando nas tuas mãos, Papai querido, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, católicos, padres, espíritos, maçons, Pai, eu te apresento nas tuas mãos, Papai querido, porque o Senhor deixou escrito, Senhor, no livro de Mateus 11:28, vinde a mim todos aqueles que estéis cansados e sobrecarregados, que eu vos te aliviarei. Jesus está chamando a todos. Jesus não faz decepção de pessoas. Quando ele diz, vinde a mim, ele diz, vem macumbeiro, vem cachaceiro, vem prostituta, vem prostituto, vem ladrão, vem como estiver depois de minha mudança. Meu irmão, minha irmã, quem muda o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Quem muda a água para o vinho é Jesus Cristo de Nazaré. Então, se Jesus não mudou a tua vida ainda, por causa que é você, aleluia, que não está dando lugar para Jesus mudar. Aleluia. A palavra do Senhor diz, se chegarem para mim, que eu se chegará para vós. É eu e você que tem que tomar posição e entregar a vida para Jesus Cristo. Aí você vai ver Jesus mudar a tua vida. Você vai ver Jesus agir na tua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Meu segredo aqui não é Jesus te curar, não. Meu segredo é ver Jesus te mudar. Aleluia. Porque quando Jesus muda, aleluia, você é nova criatura. Nasceu da água e do Espírito. Dali para frente se fez tudo novo para ir morar no céu. É chamado Filho de Deus. Não tem para Satanás, meu irmão. Minha irmã, você ainda que não aceitou a Jesus, aceite enquanto há tempo. Você não sabe o que tem para acontecer aí pela frente. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, aceite a Jesus. Fica na presença do Senhor enquanto há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que aceitar Jesus, meu irmão, minha irmã. E viver na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não tem coisa melhor, meu irmão, minha irmã, de eu e você viver na presença do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor me ama, o Senhor te ama, o Senhor te chama. Pastor, mas você está passando por uma prova? Sim, irmão, temos que passar. Aleluia, não tem bom. Temos que passar por uma prova. Teve um tempo, aleluia, que eu tive. É porque eu não sei, não tem a distância, sim. Mas eu vou botar 10 quilômetros, no pouquinho, com mais 18 e com mais 9. Tá vendo? Aleluia. Eu rodei com o carro sem freio. Eu ia para a feira fazer a feira. Quando eu estava com o mercadinho que Jesus mandou fechar, eu não tive condições de botar o freio na Mercedinha. E eu disse, Jesus, e agora para eu fazer minhas compras? Eu vou assim mesmo, vou pela fé. Irmão, eu ia para a feira sem freio e vinha sem freio. Tá vendo? Depois, quando eu estava dormindo na madrugada, aleluia, o Senhor quer ver a sua fé. E ele disse, meu filho, o freio, você falou que custa 700. Eu vou colocar numa conta aí 1.600. Eita glória, hein? É. E tem os bens? Tinha, mas não tem dinheiro, irmão. Você tendo bem, mas não tem dinheiro. Você não vendendo, não tem. Você está entendendo? Não tem. E aí, eu avisei a todo mundo das igrejas, irmãos. Vai cair 1.600 aí. Se cair na tua conta, me devolve que é meu. Agora eu quero só os 700. O outro você pode ficar. E aí? Por sorte, nós vai passando na casa na frente de uma lotérica e eu disse, mulher, aqueles cartões seus de Bolsa Família, vai lá e passa. Tu tá doido? Cortaram minha Bolsa Família, não sei de quando. Tá bom, não tem problema não. Mas vamos lá. Passa lá, pode estar no seu. Quando chegou lá, que ela passou o primeiro 0. Que ela passou o outro, a mulher disse, vai tirar tudo. Todinho, rápido, irmão, todinho. Não vai deixar nada, não deixa R$3. Para a glória de Deus, tirou todinho. Aí disse, quer quantos? Me deu meus 700. Que eu vou botar o freio. No outro dia desci para Itabaiana, coloquei o freio e fiquemos, né, desfrutando do outro, né? Que nosso Deus, Ele é dono do ouro e dono da prata, meu irmão, minha irmã. Mas Ele prova. Então Ele quer ver a sua fé e a minha fé. Aleluia. Aí, pastor, você tem coragem de vender seu carro? Mas eu vendo na hora, comigo não tem esse negócio não. O que precisar de vender, eu vendo. O que precisar de vender a casa que eu moro, eu vendo. Se a partir dessa semana já, aleluia, Deus não enviou comprador, eu vou botar placa de venda na minha casa que eu moro. Eu trabalho, irmão, é por amor. Eu não trabalho por dinheiro. Não, de maneira nenhuma. Estou falando aqui de eu botar o Pix, os irmãos sentir de Deus e querer me ajudar, me ajude. Se não, não ajude, que Deus não se agrada. Não adianta estar aqui, desdobrando o irmão e irmã, não. Deus não se agrada, irmão. Deus sagrado é de eu estar aqui orando por um irmão e por a irmã. Mas se o irmão e a irmã sentir de Deus, de ajudar seu irmão, aí é de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha abrir porta onde não tem porta sobre a sua vida. Aleluia. Que toda maldição caia por terra, todas as barreiras caia por terra, toda força negativa caia por terra em nome do Senhor. E Salvador Jesus Cristo, Pai, visita os doentes, visita os que estão enfermos, visita estas vidas, meu Pai, porque o Senhor, meu Deus, é médico dos médicos, é o Senhor que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e dá vida eterna. Eu estou aqui porque foi o Senhor que me tirou, meu Pai querido, do leito da enfermidade, me tirou do hospital. O hospital disse que não tem mais jeito. Olha eu aqui, papai querido, orando por esse povo, meu Pai querido, por aquele e aquela que ainda não seja liberto, mas vai ser liberto em nome do Senhor. E Salvador Jesus Cristo,
amém, meu irmão, minha irmã? Eu determino a bênção sobre a tua vida, eu determino a cura, eu determino a vitória. Eu disse: o mal vai embora, bata de retirada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a tua cura, receba a tua vitória, porque a Bíblia diz que é pela fé, tudo que crê vereis a glória de Deus, amém, irmão? Amém, irmão? Ora por mim, aleluia, dá um linkzinho aí, aleluia, para esse vídeo chegar mais em alguém, para que esse povo venha ouvir a oração, porque uma oração dessa onde tem demônio ele não suporta, ele vai ter que sair, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora por mim, meu irmão, ora por mim, porque eu estou orando por todos. Às vezes eu demoro a entrar, mas eu fico aguardando em Deus, irmão, para Deus falar, porque eu não posso fazer nada de mim, mas sim do Senhor, porque se eu for fazer coisa de mim, vai dar errado, então eu tenho que fazer o que é do Senhor. Então eu venho aqui para falar a verdade, para pregar a verdade, para pregar a santidade, irmão. Aleluia, glória a Deus, eita glória. Ó, irmão, Deus é fiel, Deus é tremendo, que Deus te abençoe, mas abra os olhos, peça para Jesus abrir seus olhos. Estão tentando botar Bolsonaro na cadeia, sabe para quê? Para tomar o poder, aleluia, não é outra coisa não, mas esqueceram que Deus está no negócio, irmão, esqueceram. Tem governador por aí querendo pegar a vaga dele, tem muitos querendo pegar a vaga dele, mas estão enganados. Cada um fica no seu lugar, deixa Deus trabalhar, para não quebrar a cara e depois dizer: não, ninguém avisou, avisei. Fica no teu lugar, deixa cada um no seu lugar, deixa Deus tratar com o Jair Bolsonaro, não meta a mão, que é ruim, não meta a mão que é ruim. Pastor, tá doido? Não, irmão, Deus mandou orar por ele, dar cobertura, e se Deus mandou dar cobertura, Deus está com ele, queira Satanás ou não, queira você ou não, mas Deus está com ele, irmão. Eu não me envolvo em político, mas eu oro por ele porque Deus mandou. E quando ele manda, ele garante, ele mandou orar por as autoridades, irmão. Eu oro por todas as autoridades. Amém? O que ele manda fazer, eu faço. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, deputados, senadores e governador, bando de safado, que quer pegar a vaga de Bolsonaro, percura o seu lugar. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo, e um tempo determinado por Deus. Vocês estão trabalhando com ganância. Para vocês verem, aleluia, ele fora, para pegar a vaga dele. Tem coragem de vir aqui na minha cara e dizer que é mentira? Se tiver coragem, venha. Bora, Frei Paulo, Sergipe. Aleluia. Tome vergonha na tua cara. Vai exercer o seu mandato. Deixa o mandato dos outros. Se o Jesus, se o Senhor quer ele, é ele. Não queira fazer trambique, porque tem gente aí querendo fazer trambique. Vagabundagem. Para libertar o povo do indulto, aleluia, ele ficar em levíveis, para não ter direito. Você acha que aqui tem tatamba? Não, não tem não, não tem homem de Deus, hein? Cuidado com as tuas enroladas, hein? Você pode ser enrolado também. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos ficar aguardando o que está para acontecer. Amém? Fico na bênção. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Oro por mim, amém?